Companheiros, eu tenho aí a responsabilidade de fazer, então, a fala de encerramento dessa mesa de debates, muito enriquecida pela colaboração de todos os nossos convidados. E eu iniciaria dizendo que o surgimento do Partido dos Trabalhadores é talvez assim o fato político, um dos fatos políticos mais relevantes na luta do povo na América Latina e, quiçá, em todo o mundo. O Partido dos Trabalhadores surge da consciência organizada em outros partidos de esquerda que o antecederam, em movimentos populares de diversas origens, no campo e na cidade, na inquietação nas nossas universidades, da luta pela reforma agrária, na organização sindical dos trabalhadores, nos movimentos de base da igreja, que tinham uma mobilização comum, que é construir uma sociedade igualitária. Esse é o mandamento que ordena a criação e a organização do Partido dos Trabalhadores há mais de 30 anos atrás. O Partido dos Trabalhadores é a boa nova do sistema político brasileiro ao longo da história contemporânea. Essa boa nova, potencializada pela capacidade de comunicação e diálogo expressa na liderança do companheiro Lula, logrou ampliar a interlocução, dialogando com o povo brasileiro sobre perspectivas, programas, projetos, possibilidades, utopias, que outras frentes e outras lutas da esquerda, historicamente, não haviam logrado alcançar nessa dimensão. A capacidade de diálogo com o povo, do companheiro Lula e do nosso partido, a nossa imbricação com todos esses movimentos, permitiu construir no país uma interlocução de massas a respeito do que poderia, eventualmente, ainda que de forma muito superficial e pouco clara, representar a possibilidade de uma sociedade igualitária, jamais conhecida sobre o nosso solo. É essa construção que nós todos, que compartilhamos essa geração, temos a responsabilidade de sustentar e transmitir às próximas gerações. Essa construção nos permitiu alcançar maioria na sociedade brasileira por 4 eleições centrais seguidas. Essa construção nos permitiu colocar pela primeira vez no cargo máximo da institucionalidade política um homem com a cara do povo brasileiro, com a história do povo brasileiro, com a origem da maioria do povo brasileiro, com o percurso de formação e de dificuldades da maioria do povo brasileiro. Essa construção nos permitiu colocar pela primeira vez no cargo máximo da estrutura política, no âmbito do poder executivo, uma mulher, com toda a representação política que isso representa para uma sociedade machista, como é a sociedade brasileira. E, ao longo desse processo, nós fomos capazes de, pela primeira vez, instituir governos com um grau muito superior de sensibilidade social, de compreensão do desafio histórico de construção de igualdade, que foram os 4 governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Governos que efetivamente transformaram, num ritmo inédito, a vida do povo brasileiro, que reduziram para valer a desigualdade, mesmo sem terem logrado ainda alcançar as estruturas que sustentam o sistema opressor, o sistema capitalista. Mas se há um equívoco que nós deveríamos lembrar ao longo dessa construção, esse equívoco seria o fato de que nós, talvez animados por esse caminho, por esse sucesso e pelas vitórias eleitorais, termos subestimado o fenômeno que estrutura o processo político numa sociedade capitalista, que é a velha luta de classes. E mais do que isso,
além de subestimar o caráter estruturante da luta de classes na organização da sociedade, na organização da economia e no processo político, nós superestimamos a nossa capacidade de submeter, superestimamos a nossa capacidade de submeter a classe dominante numa sociedade capitalista. E ainda acreditamos por um tempo, ou endossamos, pelo menos, essa direção conduzida pelos nossos governos, ou conduzida pelo nosso partido, a ideia de que essa nossa capacidade de submeter a classe dominante, como dizia a Leda, se daria pela nossa conciliação com a classe dominante. Então, se é para falar de pelo menos um equívoco insanável ao longo dessa construção, eu diria que essa subestimação da velha e conhecida luta de classe e a nossa superestimação do nosso poder e da nossa capacidade seria o equívoco que nós teríamos que anotar na caderneta para nunca mais esquecer na história da nossa luta. Associada a isso, nós conciliamos com o principal instrumento que denuncia essa contradição, o financiamento eleitoral. Nada denunciaria com mais clareza a contradição dessa nossa escolha e dessa nossa conciliação. O dinheiro mandando na nossa luta política. Nada denuncia com mais obviedade essa contradição. E foi exatamente isso que abriu a brecha para eles nos derrubarem do poder. Eleitos que fomos pela soberania do voto popular, conquistada depois de décadas de luta contra a ditadura militar. Foi exatamente aí que o PT foi pego no contrapé. Isso permitiu expor a contradição. Claro, eu não vou repetir o chavão, mídia, judiciário, grande empresariado nacional, todo mundo já compreende isso muito bem, esses instrumentos e essa direção política. Isso permitiu expor essa contradição e derrotar o PT no debate com essa parcela mais ampla da população que não envolvia só os militantes da esquerda, mas que foi fundamental para nós sermos maioria num determinado momento e lograrmos eleger o Lula, eleger a Dilma e eleger muita gente boa, como a Luiziane aqui em Fortaleza e os nossos companheiros nos nossos mandatos parlamentares. E agora? Eu listei aqui 3 tarefas ou 3 definições que, simultaneamente, eu resumiria, nesses poucos minutos, como aquilo que deveria nortear estrategicamente o nosso trabalho, a nossa tarefa, a nossa militância. A primeira definição, o primeiro compromisso, a primeira afirmação deveria ser nós retornarmos ao propósito fundador do Partido dos Trabalhadores. Isso pode parecer uma coisa não tão importante ou até óbvia para alguns. Mas enquanto os companheiros falavam, especialmente o Zé Alberto, eu lia o manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores. E ele dizia que o PT surge da inconformação dos trabalhadores, do campo e da cidade, com a opressão do sistema político e da decisão dos trabalhadores de operarem pelas suas próprias mãos a transformação, a superação desse sistema para construir uma sociedade igualitária, para derrotar o sistema capitalista. Portanto, a primeira tarefa do PT nessa quadra histórica é retornar aos seus princípios fundantes e afirmar com todas as letras que se trata de um partido dos trabalhadores, que se trata de um partido socialista. Há algum tempo atrás, essa palavra passou a se tornar rara nos documentos do Partido dos Trabalhadores, mas não faz tanto tempo assim que ela permanece rara. Talvez a retomada dessa discussão, no nível que fizemos aqui na mesa hoje, possa nos permitir afirmá-la mais reiteradamente, e eu considero que essa é uma das tarefas estruturantes para esse novo quadro. Simultaneamente,
Ao mesmo tempo em que nós retornamos aos princípios fundantes do PT, ou seja, nos lembramos de quem somos, de quem representamos, de que lado estamos e para que nos reunimos, nós precisamos, obviamente, vou dar uma tolerância de alguns minutos para mim, vou pedir licença aqui como anfitrião. Está bem pertinho. Nós precisamos, obviamente, denunciar reiteradamente, incansavelmente o golpe. Nós precisamos resistir com todas as nossas forças a esse golpe. Nós precisamos articular e mobilizar estrategicamente a sociedade, os movimentos populares, os movimentos sociais, as frentes que se organizaram de resistência democrática, até nós derrotarmos o golpe. E essa é uma luta que nós devemos fazer como aquelas lutas em que nós nos metemos dispostos a ir até acabar, é matar ou morrer. Porque um dos princípios fundantes também do nosso manifesto é a democrática do nosso país. E é exatamente a democracia que foi atacada de morte com o golpe aplicado contra a presidenta Dilma. Então, essa tarefa se impõe ao Partido dos Trabalhadores com um grau de responsabilidade ainda maior, pelo fato de nós termos sido capazes de, ao longo dos anos, estabelecermos uma interlocução mais ampla com a sociedade brasileira do que todos esses outros parceiros de luta no campo da esquerda. Quando há uma grande manifestação nas ruas, com todo respeito a todos esses parceiros, a sociedade olha para aquilo e não diz assim, é o partido A, é o partido B, é o movimento A, é o movimento B, ela olha e diz assim, é o pessoal do PT. Quando há uma resistência democrática como essa que organiza multidões no nosso país, ela não olha para as lideranças dizendo esse é o fulano, é o Beltrano, ela diz quem vai livrar a gente dessa confusão é o companheiro Lula. Isso foi o que nós construímos ao longo do tempo. Então, isso nos traz uma responsabilidade para a qual estamos sendo acordados tarde. Vale lembrar, quando o golpe foi aplicado, o PT demorou muito a acordar da pancada. Parecia que a gente estava com vergonha dos equívocos cometidos ao longo da caminhada, que devem ser assumidos, reconhecidos, sem traumas. Se nós não reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, nós não seremos capazes de superá-las. E isso não nos desautoriza. Isso não nos diminui, pelo contrário, isso nos fortalece. Frágil é aquele que tem necessidade de esconder as suas próprias fragilidades. Frágil é aquele que tem medo de enfrentar as suas próprias fragilidades. Frágil é aquele que não acredita que pode, ao enfrentá-las, superá-las. Mas, para isso, é preciso assumi-las. E acho que o PT tem evoluído, ao longo dos últimos tempos, nesse reconhecimento. E a terceira tarefa simultânea é restabelecer o nosso diálogo com os movimentos sociais. E, ao fazer essa proposta, eu não diria que ele foi interrompido. O PT é o partido que, historicamente, sempre manteve a integração da sua luta e da sua organização com os movimentos sociais. Mas, quando eu falo restabelecer, eu faço de propósito para dizer que esse diálogo deve ser retomado não na perspectiva que nós nos acostumamos ao longo dos últimos anos, em que alguns dos nossos companheiros, ou nós mesmos, como eu, viravam secretários, governador, presidente, ia conduzir uma política pública e chamava a representação dos movimentos sociais para participar desse processo. Essa é uma parte da nossa atuação quando ocupamos esses cargos. Mas eu não estou falando desse diálogo, estou falando desse diálogo que nós estamos fazendo aqui hoje, que implica saber para que é que a gente disputa a eleição, para que é que a gente vira secretário, para que é que a gente vira ministro. Então, não é chamar o movimento social para ser plateia, ou para legitimar, ou para dar uma opinião aqui no programa de governo. É chamar as bases dos movimentos que estabeleceram a criação desse partido para construir a estratégia política do partido, da qual o governo é só um instrumento durante 4 anos, que é muito pouco na história de um povo. Daí a nossa afirmação categórica, o limite que, junto com alguns companheiros, nós estabelecemos, ou começamos a estabelecer publicamente, ao companheiro Camilo, a partir da carta aberta, divulgada
na semana passada. Esse diálogo, essa capacidade de conversar com o povo, ela precisa ser preenchida pela atualização do nosso programa, que, obviamente, inclui desmontar essas maluquices aí, esses retrocessos aprovados a toque de caixa pelo governo golpista, que inclui recuperar a memória do processo político, econômico e social vivido no governo do presidente Lula, especialmente, lembrar o nosso povo isso. E isso requer um instrumento de mobilização, que eu diria se traduz em duas estratégias. A primeira, a nossa intensa dedicação à campanha pelas diretas. Diretas hoje, dito para a população, representa a retomada de outros tempos. Representa a retomada da democracia, representa a retomada de um momento de mais afirmação política do país no cenário internacional, de orgulho do país, de capacidade de construção, de crescimento do país. Então, o PT não pode se omitir nessa tarefa de liderar, de estimular, de ampliar o debate e a mobilização da sociedade pelas diretas. E um instrumento forte desse diálogo com o nosso povo, haja vista esse percurso e haja visto o significado da liderança do presidente Lula, será, obviamente, a candidatura do PT à presidência da República. E eu digo a candidatura do PT à presidência da República porque, lamentavelmente, eu não posso dizer com todas as letras que está garantido que essa estrutura golpista que se instala em todas as instâncias do poder, o judiciário, o executivo, o legislativo e o quarto poder, que é a mídia, vai permitir que o Lula seja candidato nas eleições de 2018. E nós, como militantes políticos, temos que considerar esse dado na nossa estratégia. Claro que a candidatura do Lula é natural. Claro que o Lula é o grande favorito para as eleições de 2018, nas circunstâncias atuais. Claro que nós vamos defender com unhas e dentes a candidatura do presidente Lula, porque ela simbolicamente representa toda essa trajetória que nós recuperamos aqui. Mas nós precisamos incluir o fato de que eles querem, se não prender o Lula, deixar o Lula inelegível. E nessas circunstâncias, a resposta do Partido dos Trabalhadores não é ir para debaixo de asa de Ferreira Gomes, não. A resposta do Partido dos Trabalhadores é lançar a candidata a presidente da República. É lançar a candidata a presidente da República. Eu tenho certeza, o Lula preso ou inelegível talvez seja mais forte do que o Lula solto e disputando as eleições. O Lula preso ou inelegível, bota a mão aqui no ombro do companheiro Lindbergh e diz: esse aqui é o nosso representante nessa luta, companheiro. Eu não estou na campanha não, mas esse aqui é o meu. Ou bota a mão no ombro do companheiro Haddad e diz: esse aqui é o nosso representante nessa luta, ou de qualquer outro grande quadro que possa representar a nossa luta, porque a nossa luta não é de um homem. E o companheiro Lula já tem 71 anos. 71 anos. Saudável, disposto à militância. Mas eu imagino, eu desejo que quando eu tiver 71 anos e tiver ainda igual o Lula militando, eu esteja já consciente de que a minha principal tarefa é ajudar o meu partido a prosseguir sem mim, sem a minha capacidade de luta, sem o meu carisma e sem a minha liderança. Por isso, meus companheiros, nossa tarefa é uma tarefa revolucionária, como sempre foi. A gente só precisa se lembrar sempre dela, atualizá-la. E eu quero encerrar agradecendo aqui as contribuições dos colegas que compuseram essa mesa. Agradecendo de coração. Porque, primeiro, foram contribuições muito qualificadas. Segundo, elas trouxeram algumas palavras que eu vou reduzir em uma que a Tiziana usou, que para mim é muito significativa, que é a palavra afeto. Eu me constituí profissionalmente como um educador. Antes de entrar na política, eu trabalhei em creche, 15 anos, e ainda trabalho. Então, essa palavra é uma palavra muito representativa para mim, porque tanto na teoria como na vivência, eu aprendi claramente o efeito do afeto nas relações, especialmente na educação.
O afeto é a nossa imbricação, digamos assim. O afeto é o que nos mistura, o que nos identifica, o que nos faz superar o limite do um, o limite da individualidade, o limite da construção solitária. É o afeto que... É por isso que educador é tão importante na vida do menino. Se não fosse isso, bastava dar um iPad com conteúdo e os meninos se preparavam muito rapidamente com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje para essa turma ter acesso ao que a humanidade produziu de conhecimento. Então, por que tem um professor, né? Por que tem um educador? Porque é essa relação, é essa interação, as contradições e os conflitos, nós vivemos conflitos aqui, claramente. A diferença é que esses conflitos foram mediados pelo afeto, trazido à nossa lembrança pela fala da companheira Ticiana. E o afeto me remete a uma palavra que eu encerraria, com a qual eu encerraria essa contribuição, que é a palavra que sintetiza a minha sensação ao compor a mesa com esses companheiros. É a palavra conforto. Enquanto os companheiros falavam e eu ouvia, e levava carão da Paulinha, porque eu fico olhando para o celular, ela fica pensando que eu não estou ouvindo, e fica mandando eu olhar as pessoas falarem, porque senão na foto aparece eu olhando para o celular. Mas como eu convivi com mulheres a vida toda, certo? Eu sou filho único homem, numa família com 2 mulheres, trabalhei a vida toda em creche, em que era só eu de homem, eu aprendi isso também, eu sou capaz de fazer várias coisas simultaneamente, certo? Então, enquanto os companheiros falavam, eu me lembrei da palavra conforto, porque foi assim que eu me senti, confortável, acolhido aqui no meio desses companheiros, alguns com mais experiência, outros mais jovens, foi assim que eu me senti. Né? Conforto não quer dizer falta de conflito. Conforto quer dizer que você está onde você gostaria de estar. A gente precisa se sentir assim no PT. Então, durante muito tempo, a nossa necessidade de afirmar, de disputar, de ocupar, de construir, nos fez conflitar muito. E talvez a gente tenha esquecido de que precisa de conforto até para conflitar. Junte-se ao PT nessa luta.